Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, eu confesso que nesses 2 anos e meio aí de guerra, mais de 2 anos, né, de invasão na Ucrânia, eu jamais imaginei começar um vídeo falando isso, mas a invasão, entre aspas, na Rússia continua pelo segundo dia consecutivo, ainda segundo informações das autoridades locais, autoridades ali da fronteira do lado da Rússia, tá? Principalmente na região de Kursk. Para quem não acompanhou, no dia de ontem, o próprio Putin falou a respeito disso, depois o governador da região da fronteira da Rússia confirmou que os ucranianos invadiram o território russo. Mais de 300 soldados adentraram o território russo com tanques, com blindados. Eu estou falando aqui, às vezes, entre aspas, porque a informação até o momento veio apenas do lado russo. Os ucranianos, por alguma razão, por questões táticas, enfim, não sei, não falaram a respeito, não confirmaram e nem negaram a acusação de que teriam invadido o território russo. Lembrando que os ucranianos atacam diariamente o território russo, mas de dentro da Ucrânia. São ataques aí de média, longa distância, na sua maioria com mísseis e drones fornecidos pelo Ocidente, mas são ataques que vêm de dentro do território ucraniano. E no dia de ontem, um caos danado na região da fronteira, principalmente em Kursk. O próprio Ministério da Defesa russo solta uma nota dizendo que a Rússia foi invadida pelo exército ucraniano, tamanha ironia, né? E no dia de hoje, novamente, dia 7 de agosto, quarta-feira, continua ainda a invasão, então continua a contestação lá no território russo. Quero aqui ler a matéria e mais uma nota do lado russo, né, do Ministério da Defesa lá da Rússia, afirmando que continua a contestação, então, entre aspas, lá na região de Kursk. Antes eu quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante e entregue o nosso conteúdo para um número ainda maior de pessoas, tá bom? E quem já nos acompanha, né, todos os dias aqui, muito obrigado pela confiança, pela presença, tá? Vocês são peça-chave aqui para a continuação do nosso trabalho. E antes de eu prosseguir, galera, pelo amor de Deus, não é que a Ucrânia está invadindo a Rússia, tá? Temos que nos atentar aqui para não cairmos no engano. O lado russo disse que mais de 300 soldados invadiram a Rússia e que querem tomar território russo. Ponto. Ponto final. Não temos informação do outro lado. Tudo nos leva a crer que sim, soldados do exército ucraniano adentraram ao lado russo da fronteira. Para quais fins não sabemos, mas temos aqui pelo menos a certeza que não é o plano. Pode ser que a coisa tenha mudado, mas não é o plano perdão, do exército ucraniano tomar território russo. Estamos aqui na mesma página, dito isso, agora vamos entender qual contestação, o que acontece ali. E agora as autoridades começam a divulgar vítimas, feridos e tudo mais. Não. Autoridades russas dizem que 5 civis foram mortos e outros 20 ficaram feridos em combates através ali da fronteira, na província de Kursk, que já é território russo, tá? Que aparece uma imagem ali em russo de um ponto de ônibus, né? Ali em Kursk, na Rússia, ó. O governador interino Alexei Smirnov informou através da sua página oficial no Telegram que 5 civis, incluindo 2 membros da tripulação de ambulância, foram mortos e pelo menos 20 outros ficaram feridos, ou 20 outros civis, como resultado de confrontos com as tropas ucranianas na região de Kursk, ou seja, o governador da região de Kursk, que é território russo, divulgando informação, atualizando ali a população a respeito do conflito no território russo com as tropas ucranianas. Eu dou ênfase nessa informação porque confesso aqui de novo que eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Acho que ninguém imaginava, tendo em mente que o foco dos ucranianos é recuperar o que foi perdido, né? Recuperar o tempo, o território perdido, inclusive a Crimeia, que foi perdida em 2014, e não
tomar território russo. Então, acho que ninguém imaginaria uma coisa dessas, né? Dito isso, está acontecendo nesse momento. Essa guerra é imprevisível, né? Por isso quando eu falo que a gente tem que levar a sério, porque essa guerra é sim muito imprevisível. Smirnov ainda acrescentou que 2 mísseis foram abatidos sobre a região nas primeiras horas, então, aí do dia 7, ou seja, logo pela manhã aí do dia de hoje, 7 de agosto. A mídia Kiev Independente, que é por onde estou traduzindo, que é do lado ucraniano, não conseguiu verificar as informações, né? Volto aqui a lembrar, informações quando vem da Rússia fica complicado de ser verificada, né? Ali no dia 6 de agosto, eles relembram, a defesa russa já havia alertado que os soldados ucranianos invadiram, então, a província de Kursk. Então, tudo começou no dia 6, portanto, no dia de ontem, né? Terça-feira. E que continuou, segundo dia consecutivo, então, cada dia que passar e as tropas ucranianas estiverem em território russo, mas esse argumento será usado. E só lembrando que essa região da fronteira foi quando os mercenários, eu acho que eu falei sobre isso ontem, mercenários aí russos de grupos privados invadiram, lembram disso? Por 2 vezes. E ficaram por bons dias ali, algumas semanas, até que o exército russo conseguisse, de fato, expulsá-los, tá? De volta para a Ucrânia. Então, agora a coisa parece que o buraco é mais embaixo. Agora não são grupos privados militares. Agora parece que são as tropas do exército ucraniano, mais de 300 homens, que estão no território russo. E o Putin já tenta, né, usar isso aí como politicagem, falando que eles estão fazendo operação militar no território russo. Enfim, aí ele tenta puxar a sardinha para o lado dele, né? Kursk faz fronteira com Sumy, no nordeste da Ucrânia, uma área que é sujeita a ataques russos todos os dias. Falando em Sumy, um helicóptero russo foi abatido ali em Sumy, tá? Pelo exército ucraniano, então, que faz um trabalho aí sensacional naquela fronteira. Ó. O site de monitoramento Crowdsourcing Deep State compartilhou imagens que mostravam ali um helicóptero de ataque russo, ó, confirmando o que eu falei. Ó. Um K-52 que foi abatido, né, pelo exército ucraniano, e 2 tanques destruídos também, ó, em meio a relatos aí, então, de uma invasão dos ucranianos na região de Kursk. Ou seja, os russos levando ali um susto, eu diria um baque danado, na sua própria fronteira, tendo o seu território violado, tendo sua soberania violada, que é o que eles vêm fazendo há mais de 2 anos na Ucrânia. Enquanto isso, Sumy, que é ali região fronteiriça, então com Kursk, 2 tanques e um K-52, aí um helicóptero caríssimo de guerra do Putin, né, dos russos em geral, destruído, abatido pelo exército ucraniano. Que maluquice, que reviravolta, caramba, quando eu falo que essa guerra é impressionante, é por conta dessas e outras, né? Ninguém imaginava, meses atrás, que estaríamos aqui agora falando em uma invasão dos ucranianos no território russo. Uau, que maluquice. Eu vou ficando por aqui, obrigado quem ficou até o final. Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Tem muito mais coisa aí pra gente falar ainda hoje a respeito do conflito. Confirma pra mim o like aí, tá? E a inscrição no canal. Tamo junto e valeu!